Cada vez mais a gente tem visto, né, esse tema, vida saudável, as pessoas têm buscado muito isso. Acho que a pandemia veio, inclusive, para aflorar, né? Quem não tinha uma vida saudável tem tentado ter, tem buscado melhorar, desenvolver isso, porque a pandemia mostrou que o que a gente tem de mais importante na nossa vida é saúde. Então, não adianta a gente ter tudo, não adianta a gente ter riqueza, não adianta a gente ter um trabalho, uma empresa maravilhosa, se a gente não tem saúde, né? No final, é o que resta. Bom, eu sou nutricionista, como o Thiago já falou, e eu atendo em consultório há vários anos, há mais de 12 anos eu atendo em consultório, então eu já atendi aí mais de 10 mil pacientes nesse decorrer desses anos, e eu vejo muito quais são as dores das pessoas, e quais são as maiores queixas, o que é que elas passam, o que é que elas sentem. E eu comecei com a nutrição, na verdade, com a nutrição esportiva, desde pequenininha eu gosto de malhar, gosto de esporte, e eu comecei com esse público, então eu me intitulava nutricionista esportiva, eu trabalhava com atleta. Na época eu fazia triatlon, então eu fazia Ironman, que é uma prova bem legal, uma competição bem legal. E aí eu atendia atleta. Só que aí o que é que eu começava a perceber? As pessoas me buscavam para melhorar rendimento esportivo, as pessoas me buscavam para melhorar a estética, para emagrecer, para ficarem mais bonitos. Só que essas pessoas, elas tinham sintomas, então elas chegavam para mim cansadas, elas chegavam para mim sem conseguir dormir bem, elas chegavam para mim com depressão, com ansiedade, com compulsão alimentar, muitas vezes. E, às vezes, elas chegavam para mim e só falavam, mas eu quero emagrecer. Eu falava, tá, vamos emagrecer. Mas como que é seu intestino? Como que é seu sono? Como que é seu emocional? Como que é a sua vitalidade? Como que estão seus hormônios? Então, antes de emagrecer, antes de pensar em melhorar seu rendimento estético ou rendimento esportivo, eu preciso olhar para você como ser humano. Então, a nutrição integrativa, ela me trouxe muito essa visão da importância de olhar o todo. Então, eu não vou conseguir te deixar melhor fisicamente se eu não conseguir ter esse olhar para o seu todo. Então, a nutrição integrativa, a nutrição funcional, essa área que eu trabalho, ela fala muito das interconexões. Então, o corpo, ele não é só uma cabeça, ele não é só um intestino, ele não é só o que você é por fora. Ele está altamente interrelacionado. Então, eu nunca vou conseguir realmente estar bem, estar saudável, estar 100% pleno, se eu não tiver com todas as minhas interconexões funcionando e sincronizadas. Então, a gente precisa muito entender que, e eu falo muito isso em consultório, porque as pessoas chegam para mim com muitos sintomas. Então, quando eu começo a perguntar, você sente dor de cabeça? As pessoas falam, sinto, mas é normal, eu sinto umas 3 vezes na semana, mas eu tomo um remedinho e está tudo bem. Ou então eu falo, tá, e como que é seu sono? Não, tá bem, às vezes eu tomo um remédio para dormir, porque eu não consigo dormir bem, mas está tudo bem. Ou então eles falam, não, eu falo, como que é seu intestino? Você vai no banheiro todos os dias? Vou. Às vezes eu tomo um laxante, eu preciso tomar alguma fibra para ele funcionar bem, mas está tudo bem. E as pessoas elas acabam silenciando esses sintomas. Então, eu vejo muito isso. Ou então, uma coisa que é o mais comum é o cansaço. Né? Eu falo, você se sente cansado? Não, eu sinto um cansaço, mas eu tomo umas 6 xícaras de café por dia para viver. Então, eu acordo, eu preciso tomar café. Depois, no meio da manhã, eu preciso tomar café. Depois do almoço, eu preciso tomar café. De tarde, eu preciso tomar um café. E no fim da noite, eu preciso tomar outro café. Mas o cansaço está bem. Então, as pessoas não percebem que elas estão mascarando esses sintomas. E elas não percebem que o sintoma, eu falo muito que ele é seu amigo, ele está avisando, alguma coisa está errada. Para, isso que você está fazendo com a sua vida não é o caminho. Né? Então, uma dor de cabeça está falando, tem alguma coisa que não está funcionando bem aí dentro. Dá uma parada, pensa o que é que pode ser, o que é que você pode estar fazendo de errado. Mas o que é que as pessoas fazem? Tomam algo para mascarar o sintoma. E aí, o que é que você vai fazendo? Colecionando problemas. E aí você chega com 40, 60 anos, aparece a doença. Aí a pessoa fala, Vanessa, do nada eu desenvolvi uma hipertensão. Vanessa, do nada meu colesterol está alto, mas é genético. Do nada eu estou com a depressão, eu estou com a síndrome do pânico, que é o mais comum aí depois da pandemia, né? E as pessoas acham que as coisas são do nada. Do nada eu estou com a doença autoimune, do nada eu estou com um problema na tireoide, do nada eu estou tentando engravidar e estou infértil, não consigo engravidar, vou fazer uma FIV. E assim as pessoas estão vivendo. Né? E aí eu me pergunto muito, será que esse é o caminho? Realmente, será que esse é o certo? Ou o caminho é a gente buscar voltar para dentro? E isso a yoga traz, é maravilhoso, é algo que eu falo muito assim, tem que fazer yoga. Eu não sei quem fez a aula hoje de yoga, mas a yoga, ela faz muito isso, né? Da gente estar ali 1 hora, voltar para dentro, respirar. Eu falo muito do poder da respiração, em acalmar nossa mente, em controlar nossa emoção, nosso corpo, né, de forma geral.
Então, eu sempre falo muito do poder dessa yoga, e ela traz isso para a gente, do voltar para dentro, de estar uma hora ali conectado com você mesmo, olhando o que seu corpo está falando, ouvindo a sua intuição, e isso é fantástico. Então, o que a gente percebe muito é isso, as pessoas estão perdendo essa conexão com elas mesmas, primeiro porque a vida é extremamente corrida, né? A gente não tem tempo para nada hoje em dia, e a gente vai vivendo atropelado, e aí quando chega mais na frente, se depara com algo, com alguma doença, e fala, meu Deus, do nada apareceu isso. E não é do nada. Só que a gente veio, o corpo veio falando para a gente, de várias formas, tadinho, ele fica suplicando ali, e a gente vai escondendo, vai deixando para depois, porque a gente não está com tempo agora, porque a gente está trabalhando muito, a gente está com um filho pequeno, e eu sempre falo para a gente, ó, não vai melhorar. A vida é corrida. Hoje a gente vive num ritmo muito frenético, né? Eu pego muitas vezes adolescente que fala assim, ai, mas está muito corrida a minha vida, porque eu tenho que estudar muito. Eu falo, oh, meu Deus, queria eu que hoje em dia nosso problema fosse só estudar muito, né? Depois você vai acumulando. Você vai virando mãe, você vai virando empresária, profissional, e sua vida fala, ó, vai piorar, tá? Sinto te formar, mas depois você passar no vestibular vai piorar. Depois você entrar na faculdade vai piorar. Quando você se formar vai piorar. Depois você tiver filho, marido, tal, vai piorar. Então a vida, ela não vai ter aquela hora que fala assim, não, agora está tudo pleno, está tudo tranquilo, agora eu vou cuidar de mim. Não, geralmente, e eu falo muito, a gente só aprende pela dor ou pelo amor, né? Tem muita gente que precisa aparecer a doença para realmente querer mudar. Tem muita gente não, que graças a Deus tem crescido isso, eu acho que a pandemia trouxe isso, consegue enxergar que está na hora de mudar, que está na hora da gente viver bem. E as pessoas não sabem muitas vezes o que é viver bem, né? Elas acham que é normal as coisas. E eu fico muito no pé, não é normal, isso não é normal. O cansaço não é normal, você precisa entender o que é que está acontecendo. Então, quando a gente entende realmente o poder disso e como a gente pode viver, porque as pessoas não sabem o que é viver saudável. E eu falo, ó, o normal é você acordar bem de manhã. Você tem que acordar com aquela sensação que dormiu bem, que teve um sono recuperador. De manhã é o horário que a gente tem que ter mais energia. Então, o nosso corpo ele tem um ciclo, ele tem um horário para cada coisa acontecer, que é baseado nos nossos hormônios. Então, a gente deveria, ao despertar, né, o dia amanheceu, o sol entrou, é o horário que a gente tem que ter vitalidade, energia, é o melhor horário para fazer uma atividade física, é o horário que a gente tem que estar melhor. Ao longo do dia, você tem que se manter concentrado, com foco, com energia, bem, manter estável. Lá para as 8 da noite, quando se escurecer, na verdade, final da tarde, umas 6, nosso cortisol ele tem que cair, você tem que começar a desacelerar para que você comece a produzir melatonina e relaxe para dormir. E aí, o que as pessoas fazem? Vivem completamente desregulado, né? Às vezes, à noite é a hora que tem mais energia, aí vão trabalhar de madrugada, ou vão fazer tudo o que não fez durante o dia de noite, e aí não conseguem dormir, e aí dormem muito tarde, ou precisam tomar um indutor do sono, aí acordam cansadas de manhã, acordam tarde, e aí fica nesse ciclo vicioso, que não é um ciclo virtuoso. Então, quando a gente entende que nosso corpo ele tem esses horários, ele tem um ciclo, e que a gente pode viver sem sintomas, sem ter cansaço, sem ter dor de cabeça, com o intestino funcionando bem, sem ter refluxo, sem ter azia, enfim, com vitalidade, que não tem a ver com a idade, porque muita gente fala assim, ai, mas é normal, eu já tenho 40 anos. Gente, 40 anos não é nada. Né? É normal, eu tenho 60. Não, eu conheço gente de 80 que fala, Vanessa, hoje em dia eu tenho muito mais energia do que eu tinha com 30. Então, assim, é possível. O problema é que as pessoas não têm o conhecimento que isso é possível. E as pessoas acabam atribuindo muito que tudo é idade. E, às vezes, eu vejo gente com 30 anos, mas é a idade, né? Eu falo, gente, tem 30 anos, não é a idade. Né? É algo que você está fazendo que está errado. Então, as pessoas não sabem qual que é o certo. Elas vivem meio perdidas. Por isso que eu gosto muito de falar que o certo é se sentir assim. Tudo que foge disso está errado. Então, vamos buscar o que é o certo. E aí, quando a gente pensa nos pilares principais para que a gente consiga esse equilíbrio, para que a gente consiga viver dessa forma plena, eu listei alguns que são o que eu mais consigo identificar, que são os grandes que levam um grande desequilíbrio no nosso corpo, e que quando a gente pega cada um desse pilar e consegue ajustar eles, a gente consegue melhorar e viver dessa forma que eu estou falando, que é essa forma de vitalidade, de energia. Então, o primeiro, deixa eu até ir na ordem aqui para não me perder, é o emocional. Controle do estresse emocional. Hoje em dia, nas minhas queixas de paciente, sem dúvidas, esse é o pior. Porque quando a gente fala de emocional, isso envolve ansiedade, isso envolve depressão, isso envolve estresse. Quem não é, né, agoniado, estressado, o tempo inteiro tem algo para fazer, para resolver,
Hoje em dia, com as redes sociais, hoje em dia com o WhatsApp, com o celular, as pessoas andam o tempo inteiro conectadas, o tempo inteiro sendo cobradas. Então, às vezes, você está 10 da noite, você recebe uma mensagem te cobrando. Isso você já vai liberar uma série de cortisol, adrenalina, seu coração já dispara. Isso já vai fazer com que o seu sono não seja adequado. Então, essa modulação do emocional, então esse autoconhecimento, você entender o que é que você pode fazer para controlar. Porque eu sempre falo, ó, a gente vive sem estresse e não vai ter como. Né? A vida é isso, a vida é corrida. Mas tudo é como você lida com esse estresse e como você administra ele na sua vida. Então, existem várias coisas que vai te ajudar a modular esse estresse para que ele não sobrecarregue tanto o seu corpo. Porque a gente não pode viver no limite. É como se a gente estivesse enchendo um copinho, enchendo um copinho, enchendo um copinho. Chega a hora que ele transborda. E aí vem a síndrome do pânico, vem a taquicardia, vem a depressão, vem todos os sintomas. Então, a gente precisa ter coisas no dia a dia que esvaziem esse copinho. Então, essa modulação do estresse é algo que, para mim, é o pilar principal. Porque se a gente não controlar o emocional, a gente não vai dormir bem, a gente não vai comer bem, e aí vai vir todos os problemas. Então, sem dúvida, criar estratégias para controlar esse estresse, e são várias estratégias. Quais são, assim, aqui eu boto o principal? Encontrar algo no seu dia a dia que você se sinta feliz, que te faz bem. Eu gosto muito do esporte para isso. Então, jogar um tênis, fazer uma aula de dança, nadar, correr, pedalar, jogar tênis, jogar o beach tênis, que é maravilhoso e que dá para todas as idades. Então, encontrar no seu dia a dia algo que te faça bem. Porque, senão, o que é que vai te fazer bem? A comida. Não tem jeito. Você vai chegar cansada do trabalho, você quer sentir prazer, você vai comer um carboidrato, você vai comer um doce. Então, a primeira coisa é encontrar algo que te faz bem. E aprender a controlar o seu emocional, para você não viver tanto explodindo no limite. E aí uma coisa que aí entra yoga mais uma vez, que foi algo que mudou minha vida, é aprender a respirar. Porque quando você aprende a respirar, você consegue não ser tão impulsiva. Então, antigamente, eu explodia, sabe? A pessoa falava alguma coisa na reunião, eu explodia. E aí, com o yoga, eu aprendi, não, peraí, respira, conta até 10. E aí você consegue não viver tanto assim. Você consegue controlar. Está estressada, está nervosa? Peraí, deixa eu contar aqui até 10, deixa eu respirar um pouquinho, volto. Então, a yoga me trouxe muito isso do autocontrole. Então, quando você aprende a controlar a sua respiração, você controla o seu emocional, você controla a sua vida. Então, coloquem coisas no seu dia a dia para que te façam bem. Às vezes é ler um livro, às vezes é ouvir uma música. A música tem o poder de curar, né? Então, a música cura. Então, às vezes, você colocar uma música antes de dormir, você cantar é maravilhoso, você dançar, você ler um livro, um romance, você fazer um esporte, você cheirar um óleo essencial é maravilhoso. Tem um poder de despertar no nosso cérebro várias conexões. Que mais? O esporte, a música, comer algo bom, sim, mas não necessariamente precisa ser algo doce, um carboidrato. Então, criar coisas no seu dia a dia, na sua rotina, que ajudem você a aliviar o estresse. Quer ver uma coisa que mais me reconecta na vida? A natureza. Então, a natureza, o contato com a natureza, o sol, Ave Maria, o sol eu não consigo viver sem o sol. O sol me energiza. E às vezes eu vejo de pessoas assim, não, eu tenho pavor ao sol, o sol faz mal, o sol causa câncer, eu vou me esconder aqui. E aí vivem com luz artificial o tempo inteiro. Eu falo, se você bota uma planta o tempo inteiro no escritório, numa luz artificial, ela vai murchar. A gente precisa do sol. O sol não é só a vitamina D, né? O sol tem uma energia diferente. Então, se expor ao sol, lógico, nos horários corretos, pelo tempo correto, mas é algo que é fundamental, energiza. O pisar na areia, o ground, que muito se fala hoje em dia, que é essa conexão da grama, da terra, da natureza, do mar. O mar, Ave Maria, eu falo, prescrevo banho de mar, porque ele tem um poder mesmo curativo. Então, a gente está cada vez mais conectado, sim, porque o mundo exige essa conexão, essa tecnologia, mas sempre voltar também para o que a terra tem, a natureza tem. Isso é muito forte. Então, para mim, o pilar principal é esse equilíbrio do emocional. Porque quando você está bem emocionalmente, você vai conseguir comer bem, você vai conseguir treinar, você vai conseguir dormir bem. Mas se o emocional estiver em desequilíbrio, não adianta. Eu falo muitas vezes para o paciente, não adianta você vir para mim se você não criar essa consciência e não quiser mudar a sua vida. Porque eu não vou conseguir fazer isso por você. Eu estou aqui para te orientar, para te falar o caminho, mas quem se cura é você. Por isso que eu gosto, eu preciso que os pacientes estudem, leiam, vejam documentários, aprendam o porquê de cada coisa, porque senão eles não vão conseguir mudar. Então, essa mudança tem que surgir dele. Muitas vezes a esposa leva lá, estou levando meu marido aqui, ele não queria vir, não, mas eu trouxe ele porque ele precisa mudar. Mas eu falo,
Se ele não entender que ele precisa mudar, que essa mudança tem que vir dele, que essa vontade tem que vir dele, não adianta. Então, a primeira coisa que eu boto como pilar básico é cuidar desse emocional. Segunda coisa, eu botei aqui na ordem, a nutrição. A nutrição, às vezes a gente não tem noção do poder que, às vezes, a falta de um nutriente tem no seu corpo, ou o excesso do nutriente. Então, a nutrição é um pilar básico. Se a gente não tem todos os nossos nutrientes, todas as nossas vitaminas em equilíbrio, a gente não consegue produzir nossos hormônios, a gente não consegue produzir nossos neurotransmissores. Então, a serotonina, a dopamina, essa sensação de bem-estar que a gente busca muitas vezes na comida, o corpo produz isso. Só que para ele produzir esses neurotransmissores, que aumentam o foco, aumentam a concentração, eles precisam de nutriente. Então, às vezes, se você não tem ácido fólico, né, o metilfolato, se você não tem um complexo B, se você não tem uma vitamina B6, se você não tem um magnésio, você não vai conseguir produzir de maneira adequada esses neurotransmissores e você não vai conseguir, às vezes, ficar feliz. Então, muitas vezes, você tem uma depressão, você tem uma fadiga, isso é nutricional. Muitas vezes, se a gente apenas corrige, eu já tive alguns casos de pacientes que tomavam antidepressivos há anos e não melhoravam. E aí, quando a gente fez um exame mais completo, eu identifiquei que o metilfolato dele, o ácido fólico dele, estava extremamente baixo. Quando a gente usou altas doses, esse paciente falou, Vanessa, eu vivi de novo. Então, eu usava antidepressivo, mas minha depressão não estava controlada. E com simples nutriente, porque às vezes quando a gente estuda, a gente fala, não, ok, ácido fólico é bom, mas você não entende o quão importante é. Até eu duvidava, às vezes, do poder que um único nutriente tinha na vida das pessoas. Então, quando a gente identifica o que está em desequilíbrio e a gente trata, a gente consegue melhorar muito mais. Então, não é que as pessoas não possam usar remédio, não é isso. O remédio, sim, ele é importante em algumas situações, mas não é em todas, como se vê por aí. O remédio ele não é a solução para os problemas. Às vezes, ele, lógico, vai ser importante em determinada situação, mas o remédio ele remedia um problema. Se você não buscar a causa e ir na raiz desse problema, você não vai se curar. O remédio, muitas vezes, ele acaba sendo um paliativo. Então, você está lá com refluxo, você vai usar um remédio, 10 anos da vida, você não está mudando nada. Quando você parar o remédio, volta tudo igual. Então, a ideia é a gente sempre, ok, usa o remédio no momento, é importante, mas vamos buscar o que é que está causando. Por que eu estou hipertenso? O que é que me levou a desenvolver essa hipertensão? Por que eu estou com depressão? O que é que está acontecendo? E a gente, quando investiga essa causa, essa raiz do problema, é muito mais fácil a gente se curar. Então, a nutrição é um pilar fundamental. Principalmente, acho que ontem Carla falou bastante, né, sobre a nutrição, sobre o poder que o nutriente tem, a dieta tem no nosso cérebro, na nossa performance esportiva, na nossa performance cerebral. Isso é muito importante, porque muitas vezes, se a gente come de forma errada, e muita gente sabe disso, percebe, pô, hoje eu comi uma feijoada depois do almoço. O rendimento vai lá para baixo. Sua performance, então como é que você quer trabalhar bem? Você quer render no trabalho. E eu gosto muito do nome, que é auto-performance, né? É uma coisa que eu busco muito na minha vida, é me melhorar cada vez mais. Eu acho que a gente veio nessa vida para melhorar, para construir coisas, para fazer acontecer. Mas se a gente não desenvolver a nossa auto-performance, a nossa melhor versão, a gente não vai conseguir, né, ir tão longe quanto a gente poderia às vezes. Então, se a gente come algo ruim, algo errado, um açúcar, uma comida extremamente pesada e vai trabalhar depois, nossa performance não vai ser a mesma. Então, a nutrição, sem dúvida, é o pilar principal para que a gente consiga realmente viver plena, ter energia, ter disposição. E, através da nutrição, a gente previne quase todas as doenças metabólicas. Então, eu consigo prevenir hipertensão, diabetes, colesterol alto e todas as doenças cardíacas. Então, a nutrição, sem dúvida, tem que ser um pilar importantíssimo e sem ela as coisas não vão funcionar. Terceira coisa que eu coloquei é a parte hormonal. As pessoas não têm muita noção, eu acho, né? As pessoas pensam muito, hormônio dá câncer, hormônio é cancerígeno, eu tenho medo de hormônio. Mas hormônio é o que faz a gente viver. Então, o que é que faz o jovem ter vitalidade, o jovem ter força, o jovem ter libido, o jovem ter uma pele brilhante, ter um cabelo bonito? Hormônio. Então, o desequilíbrio hormonal, ele vai gerar uma série de problemas na sua vida. E muitas vezes a gente não olha para isso, né? Inclusive, os hormônios vão atuar principalmente no cérebro. Então, se você quer prevenir um Alzheimer, um Parkinson, uma doença neurodegenerativa, uma demência, o hormônio é um pilar principal. Se a gente quer ter memória, a gente quer ter foco, o hormônio, sem dúvida, é um grande bloco construtor para tudo isso. Então, não dá para a gente pensar em viver equilíbrio sem ter nossos hormônios em equilíbrio.
Não é excesso e não é falta, é em equilíbrio. Então, a grande confusão que se tem, né, em prol do hormônio é o desequilíbrio hormonal. Então, às vezes, você ter demais é tão ruim ou pior do que não ter. Então, eu sempre falo, ó, se é para usar errado, é melhor nem usar. Porque o hormônio é a cereja do bolo, ele não é a primeira coisa que a gente vai olhar. Mas ele tem que entrar, mas não é agora. Você precisa estar preparado para receber ele. Então, se você é uma pessoa sedentária, estressada, que não dorme bem, que tem uma alimentação altamente inflamatória, e vai usar o hormônio, pode sim gerar algo ruim. Mas se você treina, você come bem, você tem um hábito de vida saudável, a modulação do estresse, o hormônio vai ser um up na sua vida e vai melhorar muito o seu rendimento. Então, o mais importante é entender do equilíbrio desses hormônios. Nem excesso, nem falta, é o equilíbrio. E eles vão fazer a diferença. Eles que vão te fazer ter algo a mais, ter uma performance um pouco melhor, melhorar rendimento. Então, é um pilar que tem que sim ser levado em consideração. E quando eu falo hormônio, a gente pensa só, às vezes, em testosterona, estradiol, mas não, você tem a tireoide, você tem o T3, o T4, você tem o cortisol, que é um hormônio que se fala assim, é hormônio do estresse. Não, ele é um hormônio de vida, você precisa dele para acordar. É ele que te faz despertar, é ele que te dá energia. Então, esse cortisol é um hormônio que é maravilhoso. Só que ele está a mesma coisa, não pode estar alto nem baixo. Baixo, você fica com fadiga, estafa, burnout, cansaço, depressão. Muito alto, estressada, nervosa, insônia, adrenalina, hipertensão. Então, é, mais uma vez, o equilíbrio. Então, você tem a melatonina, um hormônio maravilhoso, fantástico. A gente pensa muito da melatonina para dormir, mas cada vez mais saem estudos mostrando o benefício dela na imunidade, ação anti-inflamatória, prevenção de alguns tipos de câncer, como câncer de mama. Então, a melatonina é fantástico. Então, não é só para dormir. O hormônio, todos, têm ação sistêmica. Eles não agem só num lugar, eles agem no corpo inteiro. DEA, testosterona, maravilhoso. Pregnenolona, um hormônio maravilhoso, o pai dos hormônios. Então, a gente precisa ter o equilíbrio em todos esses. Eu falo que é como se fosse um time de futebol. Não adianta você, vou usar testosterona. É como se tivesse só o goleiro bom e o resto do time inteiro ruim. Não adianta. Então, você precisa do equilíbrio. O time inteiro tem que estar em sintonia, o time inteiro tem que estar alinhado. Então, o hormônio é isso, é o equilíbrio. Além de hormônio, então, eu falei do emocional, eu falei do nutricional, eu falei dos hormônios. Além dos hormônios, o sono. O sono, sem dúvida, eu ainda fiquei na dúvida. Quando eu botei a ordem, eu falei, deixa eu ver aqui, qual que é a ordem? Porque todos se relacionam, mas o sono é algo que, se você não dorme bem, e as pessoas não sabem o que é dormir bem, você não vai viver bem. Então, você vai ficar mais ansioso no outro dia, você vai ficar mais nervoso, você vai ter mais vontade de comer alimentos doces, carboidrato, você vai ficar mais irritado, você não vai conseguir emagrecer. Tem estudos, inclusive, mostrando pessoas fazendo a mesma dieta. Então, você pega 2 grupos e separa. Metade do grupo dorme 6 horas por noite, metade do grupo dorme 8 horas por noite, ambas fazendo a mesma dieta. O grupo que faz 6 horas, tem 6 horas de sono, não consegue emagrecer. Então, o sono ele é um pilar básico para metabolismo, para detoxificação, é um horário de regeneração do nosso corpo. É o horário que o corpo, todos os nossos órgãos excretores atuam limpando ele, eliminando toxina. Então, se você não dorme bem, não tem como você ser saudável de verdade. E o que é dormir bem? As pessoas não sabem. Muita gente fala, eu pergunto assim no consultório, você dorme bem? Não, durmo. Aí eu falo, você acorda de noite? Não, acordo umas 3 vezes para fazer xixi, mas eu volto a dormir, é normal. Não, não é normal. O sono ele deveria ser de 7 a 8 horas por noite, sem interrupção. Qualquer outra coisa disso, a gente tem que entender o que está acontecendo. Não é normal acordar 3, 4 vezes para fazer xixi. Geralmente, inclusive, está ligado à ansiedade. Você não está em sono profundo, e aí você desperta e fala, eu estou apertada para fazer xixi, vou fazer xixi. Mas muitas vezes não é o xixi que te acorda. Tanto que muitas vezes a gente acorda de manhã apertado para fazer xixi, mas não foi isso que te acordou, né? Então, quando você está em sono profundo, isso não te acorda. Então, muitas vezes a gente precisa entender o que está acontecendo. Obrigada. Eu falo sem parar, né? E não paro nem para beber. Então, a gente precisa muito entender o que está acontecendo com o seu sono para que você consiga equilibrar os outros aspectos da sua vida. Então, o sono, outra coisa importante que as pessoas muitas vezes não sabem, é o horário que você dorme e o horário que você acorda. Isso tem grande influência. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu durmo 8 horas de relógio. Tá, mas você dorme em que horas? Não, eu durmo 2 da manhã, mas eu acordo, sei lá, 10 da manhã, 11 da manhã. Não é igual. Então, como eu falei no início,
Nosso corpo tem um relógio biológico, tem um ciclo circadiano e tem um horário para que as coisas aconteçam. Então, dormir 2 da manhã não é igual a dormir 10 da noite, 9 da noite. Então, não interessa só a quantidade de horas que você dormiu, mas também a hora que você dormiu. Então, como eu falei, o nosso corpo ele começa a ter o pico de produção de melatonina às 8 da noite, depois a gente tem um segundo pico às 10 da noite, meia-noite a gente já deveria estar em sono profundo. Sabe quando a gente é criança, que a gente fala assim, filho, você precisa dormir cedo para crescer? Por que isso? Porque para você produzir GH, que é um hormônio do crescimento, mas ele não é um hormônio só do crescimento, ele é um hormônio fundamental para a longevidade, ele é um hormônio fundamental para quem quer se manter jovem. Então, para você produzir GH, testosterona, esse pico acontece por volta de meia-noite e você precisa estar em sono profundo. Então, se você está acordado nesse horário, você perde a produção desse hormônio tão importante, e aí quando você vai ver, seus níveis estão baixos. E aí você envelhece mesmo precocemente. Então, é muito comum, às vezes, a gente vê 2 pessoas de 40 anos, tem pessoas que parecem ter 60, tem pessoas que parecem ter 30. Então, é muito importante respeitar o horário do nosso organismo, entender que tudo tem um porquê. E aí, quando a gente pensa no horário do despertar, como que é nosso corpo? Como que ele foi feito? Para despertar quando o dia nasce, né? O primeiro raio de sol, teoricamente, antigamente não se tinha cortina, né? Então, o dia amanhecia, a gente acordava. O dia anoitecia, não tinha luz, a gente dormia. Então, o despertar, o ideal é que ele seja até as 8 da manhã. Por quê? Porque a gente tem pico de cortisol. Lembra que eu falei do cortisol, que para mim é um dos meus hormônios favoritos. As pessoas têm medo dele, mas eu sou apaixonada. Então, esse cortisol pica até as 8. Então, se você acorda 9, 10, você acorda mais lento, fica na cama com aquela preguiça, não consegue despertar, porque falta o cortisol para te despertar. Então, não importa se você dorme 7 a 8 horas, mas também você precisa pensar no horário que você dorme, no horário que você acorda. Então, tem até um livro que é legal, eu comprei, mas eu ainda não li, mas muita gente falando bem dele, que o nome o título do livro é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E ele fala muito sobre esse ciclo do despertar, do dormir, do horário de cada coisa, respeitar o horário de cada coisa. Então, o sono, sem dúvida, é um pilar fundamental. E lembrando que muitos remédios para dormir, a grande maioria, eles te dopam, mas eles não te levam a ter o sono mais profundo, o sono restaurador, a fase REM do sono. Então, muita gente fala, eu durmo com remédio. E acordo morta de manhã, acordo cansada de manhã, eu não consigo despertar. Porque você pode estar dormindo, mas você não está tendo sono restaurador. Então, às vezes, dormir com remédio pode ser importante em determinado momento, mas sempre em paralelo, buscar equilibrar, usar algo que te ajude até no desmame desse medicamento com fé em Deus aí a longo prazo. E aí, eu coloquei em 5º lugar o intestino. Muito se fala hoje em dia, né? Todo mundo fala, porque o intestino é o segundo cérebro, o intestino é importante. Sim, é muito. Cada vez mais se percebe a influência disso. Quando a gente fala intestino, na verdade, eu penso em toda a parte digestória, né, que começa da boca até o ânus. Então, isso envolve seu estômago, isso envolve todo o seu intestino, isso envolve sua salivação, tudo isso está conectado. Então, um dos sintomas clássicos hoje em dia é o refluxo, é a azia, aquele estufamento. Tem gente que fala, Vanessa, eu como, parece que eu estou grávida de 9 meses de noite. Eu acordo de manhã magra e de noite eu estou parecendo que estou grávida. Então, toda essa parte digestiva é algo que é extremamente importante. Então, se você quer ficar feliz, produzir serotonina, a grande parte dela é produzida no intestino. Se você quer dormir bem de noite, essa melatonina vem da serotonina que o intestino produziu e vai produzir melatonina e vai te ajudar a dormir. Se você quer ter imunidade, grande parte das nossas células de imunidade estão no intestino. Então, o intestino, sem dúvida nenhuma, tem que ser levado em consideração. E intestino não é só, eu vou no banheiro todos os dias, é ótimo. Não, não é só isso. É o formato das suas fezes, é a frequência que você vai no banheiro, é se você digere bem aquele alimento, é o aspecto dessas fezes, é se você não sente gases, estufamento, nenhum tipo de desconforto. Então, envolve muito mais coisas do que simplesmente ir ao banheiro. E, por último, eu coloquei como um pilar que é fundamental também, a ordem, eu não sei qual que é a melhor, todas se interconectam, mas a atividade física. Sem dúvida, a atividade física ela tem um poder transformador mesmo na vida das pessoas, porque, além de todo o benefício dela, ela tem um benefício muito grande mental, emocional. Quando você treina, você quer comer bem. Quando você come bem, você quer treinar. As coisas se interconectam. Quando você treina, você dorme bem, você modula melhor o seu estresse, você produz serotonina e dopamina, então você se sente mais feliz, você fica com mais energia. Então, treinar
tem que acontecer, é um pilar que é assim, fundamental, não tem como ser saudável sem fazer uma atividade física. Bom, e atividade física, muita gente fala assim, eu faço uma caminhada. A atividade física, é importante a gente trabalhar com as duas coisas, o aeróbico e a atividade física de força. Então, as duas coisas se complementam, não é uma ou outra. Não dá, eu faço uma caminhadinha na esteira. Tá, mas você precisa pegar peso, você precisa desenvolver sua musculatura também. E quando a gente pensa em envelhecimento saudável, em longevidade, que é algo que eu acho que esse evento traz muito, né? Pensar para o futuro, na longevidade, o músculo, ele que vai te dar força, ele que vai te manter forte para a sua vida. Então, quando você vê, às vezes, aquele senhorzinho de 70 anos, 80, na bengala, com as perninhas fininhas, sem força, é porque ele não desenvolveu essa musculatura ao longo da vida, e com o passar da vida, ela vai atrofiando cada vez mais. Então, o músculo, ele é o que há de mais precioso no nosso corpo, é algo que a gente tem que preservar ao máximo e tentar desenvolver o máximo, para quando a gente chegar, a mulher na menopausa, né? Que aí a perda muscular é acentuada. Aí o homem, na andropausa, o homem também tem uma menopausa, só que é mais discreta, né? A mulher, tadinha, vai de 0 a 100, de 100 a 0, na verdade, o homem vai decaindo. Mas a gente sabe que a gente começa a envelhecer a partir dos 30 anos. Então, nos 30 anos, a gente tem um pico hormonal, então a gente tem um pico de ideia, de testosterona, estradiol, progesterona. A partir disso, vai caindo cada ano que passa. Hoje em dia está até mais acentuado isso e mais precoce. Então, às vezes, a gente pega adolescentes de 20 que estão zeradas de hormônio. Muitas vezes porque usam anticoncepcional, né, para bloquear essa parte hormonal, mas muitas vezes por vida errada. Então, se você não dorme bem, se você não come bem, se você não treina, se você é estressada, você não produz hormônio. Então, é muito comum hoje em dia, os adolescentes, inclusive, então não é só a idade que interfere, mas o seu hábito de vida vai interferir diretamente na sua saúde hormonal. Então, voltando para a atividade física, a musculação, atividade de força, o pegar carga, é muito importante, assim como o aeróbico. Então, a atividade de força, o nome já fala, vai desenvolver sua força, sua musculatura, que inclusive vai te dar energia para a vida. Então, quanto mais músculo você tem, mais força você tem. E você precisa desenvolver o aeróbico. Então, se você quer ter fôlego para subir uma escada, para cuidar dos seus netos quando você envelhecer, para viajar, eu sempre falo, quando a gente vai ficando velho, é a época que a gente tem que ter mais energia, porque você trabalhou a vida inteira, agora é a sua fase de curtir a vida, de viajar, de andar, de passear. Mas como é que as pessoas não pensam nisso, né? As pessoas vão deixando o envelhecimento chegar, vamos ver o que acontece, né, na nossa vida. Eu vejo muito isso. Eu falo, gente, as pessoas são muito corajosas. Eu acho que eu sou medrosa, porque eu tenho tanto medo. E eu falo que vale a pena todo mundo trabalhar no hospital alguma vez na vida, porque aí você vê as coisas realmente assim, você fala, não, eu não quero ficar assim, não. Eu não quero chegar a esse ponto. Então, eu fiquei medrosa. Depois que eu trabalhei no hospital, eu vejo as pessoas vivendo assim loucamente, sem dormir, trabalhando, se acabando. Eu falo, rapaz, essa pessoa é corajosa. Porque eu tenho medo, eu não quero ficar assim, não. Então, deixa eu ler aqui, deixa eu estudar, deixa eu ver o que é que eu posso fazer para não chegar nesse ponto. Então, eu busco muito isso. Lógico, a gente não vai conseguir controlar nunca todas as variáveis, mas a gente consegue, sim, controlar muita coisa. Cada vez mais a gente tem visto que a genética ela não é determinante. Então, não existe mais a desculpa de que isso é genético, a não ser que você nasça com a doença genética. Mas, por mais que você tenha o gene de algo que existe, você pode ter um gene para ter um colesterol alto, um gene para ter uma hipertensão, a genética não é determinante. Tanto que, só para vocês terem noção, irmãos gêmeos que moram com pais, então 2 gêmeos foram adotados. Um foi morar com um pai, outro foi morar com outro pai. Eles têm tendência a ter a doença que o pai adotivo dele tem, do que a doença que o irmão gêmeo tem. Por quê? Por conta do ambiente que ele vive. Então, para o que ele está exposto. Então, a genética ela pode existir, mas o que vai determinar isso é a epigenética. É o local e o que você está exposto. Agrotóxico, cigarro, poluição ambiental, estresse, privação de sono, alimentação ruim. Isso vai acordar aqueles genes que podem causar a doença. Então, a genética não é mais desculpa para nada. O que mais? Então, atividade física, aeróbico, desenvolver a parte cardíaca para que você consiga viver com fôlego, com vitalidade. Quanto mais atividade física, mais mitocôndria você tem no seu corpo, mais energia, mais vitalidade, mais longevidade você terá, mais prevenção de doenças, principalmente doenças como Alzheimer, demência. Então, mitocôndria é algo que a gente fala muito hoje em dia. Então, aí entra toda a parte de suplementação, tudo que pode ajudar com que essas mitocôndrias funcionem bem,
coenzima Q10 se fala muito, ácido alfa-lipoico, PQQ, mas o que mais ajuda também é a atividade física, aeróbica e de força. Então, como eu falei, esses, para mim, são os 6 pilares principais. Então, na ordem emocional, nutricional, hormonal, o sono, o intestino e a atividade física. Lógico, quem não faz nada disso, qual que é a ideia? Eu sempre falo, vamos devagar. Eu não acho que você vai sair, né, de 0 a 100 de uma vez só. São degraus. Cada hora, cada ano, cada mês você vai melhorando alguma coisa. Então, o importante é você ter o conhecimento. Depois que você tem o conhecimento, você precisa parar, pensar na sua vida e ir traçando suas metas, seus planos, seus objetivos, onde que você quer chegar, pensar na sua vida ao longo da vida. A gente não pode ser tão imediatista, né? Imediatista. As pessoas pensam muito no verão, no carnaval, mas não pensam. Quando você estiver com 60, 70, você quer estar como, né? O que é que você quer para a sua vida? Então, o principal é parar mesmo, refletir. A gente faz muito isso no fim do ano. Então, é um momento que eu acho legal mesmo, refletir o que você quer para o ano. Mas, no meio do ano, a gente se esquece, né? As pessoas conseguem ficar focadas ali em janeiro, fevereiro, ou então depois do carnaval, né? Em Salvador, as coisas só começam depois do carnaval. Mas depois esquecem, se perdem. Então, é sempre importante voltar para o que você quer, para o seu objetivo, traçar essas metas, entender. Então, eu gosto muito de buscar o conhecimento. Antigamente, a gente achava que a gente ia no médico e ele ia ser o responsável pela minha saúde. Então, o que ele falar, eu vou fazer e acabou. Não, eu sempre falo para o paciente, você é o responsável pela sua saúde. Não bote isso no médico, na nutricionista, em quem te cuida. A gente está aqui para passar a informação, o conhecimento, mas você é responsável por aquilo. Então, pesquisem. Hoje em dia, a rede social trouxe muito isso. O YouTube, o podcast, eu amo ouvir podcast. Livro, documentário, Netflix está cheio de documentário falando tudo isso que eu estou falando. Então, estudem para você entender a importância. Porque quando você entende a importância disso, você quer fazer acontecer. É igual que quando eu falo para o paciente, ó, esses suplementos que eu estou te passando aqui, estude o que é. Porque quando você entende o que é, você quer usar. Você fala, pô, isso aqui é maravilhoso, eu vou usar. Você dá mais valor àquilo. Então, acho que o conhecimento é fundamental para você fazer acontecer e colocar em prática. E é isso. Então, era para ser um bate-papo, mas eu abro agora para vocês falarem. Eu começo a falar e não paro. Então, é isso. São esses os pilares que eu acredito muito e que a gente precisa buscar, né, para conseguir essa vida saudável que o Thiago tem tentado pregar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu abrir para pergunta. Obrigado, Vanessa. Gostamos bastante. Foi bem enriquecedor. Eu queria, antes de abrir o microfone, só dar um comunicado. É o tempo que Vanessa tomou água. A gente está aqui com alguns parceiros. Eu vou repetir para quem não chegou. A Prima tá divulgando aqui o Morro Ipiranga, um empreendimento belíssimo que eles estão lançando. Tem também um empreendimento em Baxios, que tem tudo a ver com natureza também. Eu acho que, se vocês quiserem mais informações, ela está com o stand ali do lado. A Seib vai sortear hoje ainda 4 difusores. E aí tem um pouco do que Vanessa falou. São difusores que você pode colocar óleos essenciais. Tem a questão da cromoterapia também, né? Cores nos ambientes, né, Vanessa? Eu acho que isso também tem um poder de relaxante, ajuda também no sono. E a Cis Viver, tá? A Dani está aqui, eu estou vendo ela. Ela vai sortear hoje também no nosso evento de encerramento um check-up vida nutricional, não é isso, Dani? No final, vida saudável, né? Tá, no final ela pode explicar, não é só nutrição, passa também pela parte cardiológica, né, Dani? Você explica aqui no finalzinho para a gente depois das perguntas e respostas, tá? Então vamos abrir as perguntas, aproveitem, tá? O Drone Pilot vai também estar aqui conosco, o meu amigo Rodrigo, ele vai filmar ali o beach tênis. Logo depois daqui, gente, eu já estou até com as camisas. Quem for participar, tem camisa mais lá para quem for participar do beach tênis. A gente vai ter professores aí, capitaneado pela Nutrition Wall, que está aqui conosco também, vai dar aula de beach tênis. Então, quem fala, nunca joguei, é por isso mesmo que vai ter professor para poder orientar, é para a gente ter essa imersão mesmo e ter o primeiro contato, como muitos tiveram com o yoga hoje. Tá? Eu vou abrir o microfone, aproveitem. Vanessa tem agenda cheia, eu tentei fazer uma consulta com ela, tem para novembro. Novembro eu acho que tem. Setembro, né? Então aproveitem aí para perguntar bastante. Ela, com toda a expertise dela, vai poder aí colocar um pouco mais de conteúdo para nosso encontro. Obrigado, Vanessa. Eu vou abrir aqui o microfone e está com o Cris. Eu vou fazer a primeira, então, tá? Eu vou fazer a primeira para incentivar. Bom, eu tenho tentado, né, levar uma vida um pouco mais saudável. Mesmo durante a pandemia, eu tive alguns picos de estresse, tive altos e baixos, mas tenho tentado manter a alimentação, tenho tentado praticar atividades físicas. E eu tenho um médico que eu converso muito,
o amigo ele fala, tudo está nos alimentos, tudo está na natureza, todas as vitaminas que você precisa, todas as proteínas, mas nem todo o corpo, nem todo organismo é igual. Então, tem gente que tem uma dificuldade maior de absorção de algumas vitaminas, de algumas proteínas, e precisa realmente suplementar isso. Como é que é isso? A pessoa faz, como é que você atende esse tipo de gente que precisa realmente de uma suplementação? Tem todo um check-up que ele tem que ser feito, exames de sangue e tal, para chegar à conclusão de que realmente, embora você tenta pegar tudo da natureza, que tem as vitaminas necessárias para o corpo, mas tem coisas que o seu corpo não absorve, então você precisa realmente ter esse tipo de suplementação? Essa é a minha primeira pergunta. Então, primeiro você falou da pandemia, e só para vocês terem noção, nunca se vendeu tanto antidepressivo quanto agora, pós-pandemia. Então, realmente, isso foi um problema generalizado. As pessoas engordaram demais, então, geralmente, os pacientes perguntam, eu engordei 10 quilos na pandemia, e quem não tinha ansiedade desenvolveu, quem não tinha insônia desenvolveu. Então, assim, as pessoas ficaram realmente... Eu acho que a pandemia trouxe muito também, o momento da pessoa parar e olhar para você, né? Porque a gente estava naquele ritmo frenético e não se olhava, ia deixando para depois. Na pandemia, você ficou em casa, você falou, meu Deus, agora eu só tenho eu. E aí você se deparou mesmo. Então, acho que a pandemia trouxe muito isso, e agora acho que, como as coisas estão, com fé em Deus, melhorando, é hora da gente voltar e resgatar, né? Não se esquecer disso. Bom, quanto à questão da suplementação, isso é muito... Tem pessoas que acham que o alimento ele vai trazer tudo e que você não precisa suplementar, mas o que é que eu vejo na prática e das coisas que eu estudo também? O solo que a gente tem hoje é um solo muito pobre, né? É um solo que você imagina, você planta ali 10 anos de tomate só naquele solo. É um solo que não tem todos os nutrientes como deveria. E o adubo que se usa não tem todos os nutrientes importantes. Aí esse alimento ele foi colhido, aí ele demorou mais não sei quantos dias para ser transportado, para chegar no mercado. Aí você comprou no mercado, aí foi para sua geladeira, demorou não sei quanto mais tempo para você consumir. Aí você pegou e grelhou, assou, esturricou aquele alimento ali. Não tem mais praticamente nutriente nenhum. Então, hoje em dia, o que a gente sabe é que o alimento ele é muito pobre. Tem nutrientes que são quase zero, tipo magnésio. Então, e depende do solo de cada região. Então, o alimento, muitas vezes, ele não tem mais aquilo. Quando a gente estudava na tabelinha, o teor nutricional de cada alimento, isso muda muito de acordo com a região, inclusive. Então, tipo, selênio, se fala muito, a castanha do Pará é ótima em selênio. Se ela for do Pará, se ela for, sei lá, de Feira de Santana, de outro lugar, não tem selênio. Então, o selênio é no Pará. Então, isso é importante a gente entender. E aí, quando a gente pensa na suplementação, depende muito de cada pessoa, do que você vive, qual que é a sua realidade. Então, uma pessoa que tem um estilo de vida extremamente estressado, que não dorme bem, que trabalha muito, ritmo frenético, uma pessoa que treina muito, que faz uma atividade física exaustiva, ela tem uma demanda muito alta de nutrientes. O estresse, inclusive, consome muito mais nutrientes. Então, em situações de estresse, você tem uma demanda muito maior de nutrientes. Então, como que a gente observa isso? Primeira coisa, para mim, é sinal e sintoma. Então, por isso que eu levo bastante tempo na consulta perguntando, né, sobre o que a pessoa sente, detalhadamente, cabelo, unha, pele, intestino, disposição, sono, enfim, entra tudo no questionário. E a gente faz exames completos. Então, a gente dosa todos os nutrientes também no exame de sangue e a gente cruza com os sintomas, porque a gente sabe que cada sintoma está associado a algum nutriente, geralmente vários. Então, queda de cabelo, isso. Aí a gente cruza com os sintomas e daí a gente faz a suplementação. Mas eu acredito muito que a suplementação de vitamina e mineral é fundamental. Nesse tempo todo de consultório, eu nunca atendi um paciente que saiu sem vitamina e mineral, não tem jeito, até criança, até meus filhos. Eu tenho 3 filhos, minha bebê de 8 meses usa vitamina e mineral, suplemento. Porque eu alimento e come pouco, e aí joga comida no chão, joga para o cachorro, um dia come, um dia não come. Como é que eu vou nutrir ela? Eu preciso suplementar. Então, eu acredito que o suplemento é para todo mundo, tem que se usar, e individual. Não dá para ser aquele pronto igual para todo mundo, porque cada pessoa tem uma demanda, cada pessoa absorve de uma forma. Tem pessoas que têm má digestão, que não absorvem bem, que é bariátrico, então às vezes tem que fazer via venosa, tem que ser intramuscular. Então isso é muito individual e tem que ser levado em consideração, mas tem que suplementar todo mundo. Veja só, primeiramente quero parabenizar pela palestra, foi excelente, viu? E eu quero fazer um comentário rápido antes da pergunta. Primeiro comentário, eu sou psicólogo, atendo também clínica, e percebi o quanto aumentou a quantidade de pessoas com ansiedade, com depressão e com insônia, né, com maior dificuldade de dormir nesse período da pandemia. Tá? Isso ficou, realmente aumentou muito. E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, o que da alimentação
da questão da nutrição, da ciência da nutrição, tem a respeito da insônia, né? Existe estudos, né, a respeito dessa questão, né, alimentos que podem ajudar no sono. Aí eu gostaria de saber. Perfeito. Obrigada a você. Bom, existe. E a gente sente, tipo, se você faz uma refeição pesada, se você comer uma carne vermelha, você percebe que seu sono não é o mesmo. Tem gente que, inclusive, tem pesadelo. Então, muito, inclusive, de pesadelo tem relação nutricional, tem relação do que você comeu e também a sua glicemia. Então, dependendo do que você come, você pode ter uma hipoglicemia. Então, se você come, vou tomar um suco, algo que tem uma glicemia muito alta, né, um índice glicêmico muito alto, você tem uma hipoglicemia rebote, você tem uma queda brusca na glicemia, às vezes você pode ter pesadelo, você pode ter um sono agitado, tem gente que tem suor aqui atrás do pescoço, está muito ligado à hipoglicemia. Então, tem alimentos que agitam, inclusive um hábito muito ruim das pessoas é a cafeína. Muita gente fala, de noite eu gosto de tomar um cafezinho com leite no jantar, mas eu durmo bem, o café não me atrapalha. Mas qual que é o objetivo do café? Quando a gente toma café, a gente quer o quê? Estar de alerta, né? Então, o café ele tem esse poder de aumentar o foco, aumentar a concentração. Ele é maravilhoso, inclusive, para isso, quando bem usado. Então, por mais que você durma, seu sono não é o mesmo. Você não consegue entrar no sono profundo, sono restaurador. Então, existem alimentos que vão atrapalhar muito esse sono REM, esse sono profundo, e existem alimentos que vão ajudar. Então, alimentos ricos em triptofano, como o abacate, a banana, alimentos que ajudam a aumentar neurotransmissores. O próprio chocolate, um bom chocolate, 70%, ele vai te ajudar a dormir. Então, chás, né? Existem vários chás maravilhosos para ajudar a acalmar, a relaxar. Eu gosto muito, quando eu falo para os pacientes, de fazer um ritual para dormir, um ritual do sono. Eu gosto muito de ter um horáriozinho de parar, tomar um chazinho, porque ali já é uma forma de você estar relaxando, né? Então, existem vários, inclusive, nutrientes, suplementos que podem ajudar nesse processo do sono. E eu sempre falo para o paciente, vamos tentar antes isso, para você já não ir para o remédio, né? Eu sempre falo, o remédio, ele deveria ser, na minha opinião, a última opção, não a primeira. Hoje em dia é a primeira. Tá com insônia? Remédio. Tá estressado? Remédio. Tá não sei o que? Remédio. Peraí, calma. Vamos tentar isso aqui antes? Me dá um tempinho. Vamos tentar organizar isso, vamos mudar isso, vamos tentar mexer na sua rotina e tal. Não conseguiu melhorar? Ok, conversa com o médico, vai para o remédio. Mas não deveria ser a primeira, como eu vejo hoje em dia. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Oi, Vitor. Prazer que você está aqui antes de me falar Prazer do todo meu, acredite. Primeiramente, queria parabenizar também sua excelente palestra. Eu achei que você conseguiu condensar muito bem um conteúdo denso, conteúdo que com certeza levou anos de estudo para você alcançar, mas de uma forma extremamente didática. Então, qualquer pessoa aqui, tenho certeza que saiu enriquecido aqui da sua palestra. Parabéns. Obrigada. E minha pergunta é a seguinte, para aqueles que desejam iniciar, né, essa vida saudável, ou que estejam, ou que tenham se identificado com aquela vida estressante que você descreveu, de maus hábitos, né, ou às vezes a pessoa consegue fazer uma coisa, mas ainda sente que falta uma longa estrada pela frente. Pela sua experiência, pelo que você tem visto dos seus pacientes, qual seria o primeiro passo, ou o passo mais importante que você enxerga para a pessoa dar esse início, né? esse ponto de partida, né? Você falou de coisas muito importantes, esporte, alimentação, nutrição, a parte emocional também, mas o que você identifica que seria a coisa mais importante para a pessoa começar fazendo e daí ter consistência para continuar? Perfeita pergunta, porque essa eu vejo que é a maior dificuldade. As pessoas sabem o que ela tem que fazer, né? Todo mundo sabe que tem que malhar, que tem que comer saudável, não sei o quê, mas elas não sabem como fazer, ou elas tentam fazer e não conseguem dar continuidade. Então, eu observo que a maior dificuldade das pessoas, em geral, é dar continuidade. Como eu falei, a gente começa o ano com as metas e não consegue alcançar essas metas. A gente se perde no meio do caminho. Isso para tudo, para metas de trabalho, metas de vida, metas de comer saudável. Então, mas o que é que eu observo? Que as pessoas que conseguem fazer isso são primeiro as pessoas que estudam e conseguem entender a importância disso. Então, a primeira coisa, não é porque seu médico te falou que você precisa fazer dieta. Você precisa perceber na sua vida que você leva, que você não está bem. Então, a primeira coisa é você olhar para você e falar, não, isso aqui não sou eu. Eu não era assim há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, agora eu estou assim. Então, a primeira coisa é ter noção da importância disso e o quanto isso tem afetado a sua saúde. Então, você entender primeiro qual que é o problema. Quando você entende isso,
Aí vem a segunda questão. Então, a primeira coisa, eu acho que é o conhecimento. Então, eu indico muito livros, documentários. E a primeira e é olhar para você, como que você tem se sentido e ver que você tem um problema que tem que melhorar. E aí eu acho importantíssimo buscar, assim, um profissional. Porque o profissional ele vai te guiar, ele vai te falar, ó, prioridade agora é isso, agora é isso. Para você, eu acho que o treino tem que ser esse, tem que ser aquilo. Então, um profissional que tem essa visão do todo, que vai ver seus exames, vai analisar o que está faltando. Porque, muitas vezes, se você tenta sozinho, você não consegue, porque, às vezes, está faltando algum nutriente, aí você tem uma ansiedade, aí sua fome é descontrolada à noite. Às vezes, por uma baixa de algum nutriente. Então, a primeira coisa é se equilibrar, se modular. E isso você precisa de um profissional com esse olhar para fazer. E se apoiar também num profissional. Quando você vai no profissional, você meio que faz um acordo com ele. Você se sente na obrigação de dar um resultado. Então, isso também é legal. Porque, às vezes, sozinho, você não tem ninguém meio que para te cobrar, aí você burla. Quando você tem ali, não, eu tenho que ir, daqui a um mês eu tenho que voltar, eu tenho que trazer resultados. Isso é uma forma de também a pessoa conseguir alcançar isso. Então, a pessoa ter alguém que você confie e se apoia ajuda demais nessa caminhada. E aí, a terceira coisa que eu botaria é a motivação. A gente precisa viver motivado. Então, as pessoas começam motivadas e vão esquecendo, e aí se perdem no dia a dia, estressante e tal. Então, é sempre importante pensar onde que você quer chegar, qual que é seu objetivo, se enxergar quando você conquistar aquele objetivo e buscar coisas que te mantenham motivado no dia a dia. Então, tipo, para me fazer e chegar, para eu ir trabalhar todos os dias feliz, motivada, achando que eu vou chegar e vou fazer acontecer, vou mudar a vida de todo mundo, uma coisa que funciona bem para mim é podcast. Então, eu vou lá no carro, todo dia no caminho do trabalho, eu boto cases lá dos melhores empresários do Brasil, e eles contando o que é que eles fazem na empresa, que eles fazem isso e aquilo. Então, aquilo me ajuda muito. Eu chego no trabalho super feliz, super empolgada. Então, eu acho que buscar coisas que te motivem no dia a dia. Porque essa motivação é assim, a gente acorda motivado, aí depois o trabalho engole a gente esquece. Então, o que é que funciona para você se manter motivado? Livro, amo a leitura. Quando você lê um bom livro, você quer botar em prática. Então, não é bem livro de autoajuda, mas autoajuda ajuda, né? Ajuda. Então, livros que te acrescentem algo na sua vida. Então, é sempre tentar se manter motivado e buscar o que te faz motivado. Tem gente que quer o resultado estético, tem gente que quer o bem-estar. Então, acho que é uma soma de tudo. Lógico, todo mundo quer se olhar no espelho e se sentir melhor um pouquinho. Então, é importante juntar isso tudo. Mas é difícil, eu observo que ainda a minha maior dificuldade no consultório é algo que eu quebro a cabeça. Eu falo, meu Deus, será que eu tenho que virar coach? Eu tenho que estudar psicologia? O que é que eu tenho que fazer? Porque a gente realmente percebe que as pessoas querem mudar, mas elas não conseguem, elas se perdem no meio do caminho. Então, eu fico, meu Deus, será que eu vou criar um pacote para a pessoa voltar todo mês, toda semana? A gente fica quebrando a cabeça. Né? Carla, que chegou ali, sabe que as pessoas elas ficam motivadas, mas se perdem, não sabem como fazer aquilo. E a gente, às vezes, não consegue correr atrás desse paciente. Né? A gente tem vontade de pegar ele pela mão, ficar mandando mensagem todo dia, e aí, cadê? Está malhando? Está conseguindo? Está dormindo cedo? Está conseguindo? Mas a gente não consegue fazer isso. Então, é algo realmente que a gente quebra a cabeça e é a dor de todo mundo. Mas eu vejo isso. A pessoa que entende, que estuda, que busca o propósito e que consegue, e cada semana ou cada consulta, botando uma coisa em prática. Então, tem paciente que fala assim, ó, você precisa meditar. Aí o paciente volta no outro mês, Vanessa, comecei, você me passou aquele Ho'oponopono, mudou minha vida. Então, aquele paciente que realmente está engajado, que faz o que você fala, bota em prática, consegue, Ave Maria, muda a vida total. Mas aí depende muito da pessoa, por isso que é importante trabalhar essa motivação. Oi, Vanessa, tudo bom? Eu sei que já está virando clichê, né? Mas eu também queria parabenizar aí, eu achei que eu convivo com nutricionistas, eu fui atleta. Minha mãe me empurrou na piscina para nadar com 2 anos de idade. Então eu fui federado, competi, joguei bola pelo Vieira, karatê, judô, academia. Então, sempre procurei ir para nutricionistas e endocrinologistas. Mas assim, o que você condensou em pouco tempo de forma tão sucinta foi, eu achei, me impressionou. Eu já vi minha companheira dizendo, Marquinhos, por favor, vamos marcar com ela. Eu falei, tá, vamos junto. Mas, dito isso, eu acho que minha pergunta acabou sendo... Eu tenho uma pergunta, são 2, mas vou tentar ser sucinto. Tá? Uma é, nos últimos 2 anos, já é algo meio atual, nos últimos 2 anos eu fui acometido por 3 Covids, e realmente os 3 foram sintomáticos. O terceiro, bem forte até, eu fui internado, e eu não consegui treinar como eu estou acostumado a treinar minha vida inteira. E o treino e a alimentação comigo sempre foi muito casada.
Então, assim, esses 2 últimos anos, eu estou voltando agora, né? A alimentação. Mas algo aconteceu e também, eu acredito, eu não sei da causa exata, em negócios, em empresas, uma vida que também, eu sempre coloquei muita energia em tudo que eu fiz, trabalho, tenho a família, tenho os filhos, mas hoje em dia muito menos. Agora o problema é exatamente esse. Eu já li muito não, mas já li muito, um pouco, Nuno Cobra, né, preparador de Ayrton Senna e tal, e ele sempre colocava o sono, e eu achava isso interessante, em primeiro lugar, quando coloca, se você pesar a alimentação, treino, você falou de vários pilares aqui, ele falava do sono. E algo ficou diferente em mim, eu não tenho mais o sono que eu tinha nos meus 20 anos, 20 e poucos, que era lindo você dormir 8, 9 horas sem parar, né? Eu tenho acordado já há um bom tempo de madrugada. Eu odeio ficar acordado de madrugada. Porque eu não durmo simplesmente, como o pessoal falou aqui. Muita gente vai no banheiro, volta e dorme. E eu detesto ficar acordado de madrugada. E eu já fiz até, fui no hospital fazer aquele... que você bota, né, para medir tal. E aí o médico me disse o seguinte, olha, Marcos, primeiro, logo que ele olhou para minha cara, ele é um especialista do sono, esqueci o nome dele agora. Mas foi no hospital português que eu fiz. Ele olhou para mim de cara e falou assim, você não sofre de insônia, porque só no meu olhar, da forma de falar, só que o fato é que está acontecendo isso. E ele me indicou algo que acabou, não vou dizer que é viciante, porque quando eu quero eu paro. Mas a pergunta é nesse sentido. Hoje minha vida está muito mais equilibrada do que já era. É incomparável, por exemplo. 10 anos atrás eu era um robô em relação a tudo que eu fazia. Hoje eu trabalho 20% do que eu trabalho. Mas a pergunta é, eu tenho tomado, e para mim, e aí pensando em Nuno Cobra também, quando ele fala que se eu conseguir dormir 8 horas, eu quero dormir, e estou dormindo 8 horas, mas chega 3 eu vou dormir 11 da noite, 3h30, 3 da manhã eu acordo. E aí eu não tenho paciência para ficar acordado esse horário. Aí eu pego um Zolpidem, eu sei que ninguém gosta de falar de remédio, mas é muito prático. Eu pego o Zolpidem, coloco, está escuro, eu durmo, e consigo dormir às 8 horas. Então, a primeira pergunta e eu sei isso, a questão de nutrientes, eu sei que talvez eu tenha que fazer uma consulta contigo, mas a pergunta é, num caso desse, que eu tive danos colaterais com Covid, que eu tive uma vida muito agitada e tal, você acha que é melhor a pessoa dormir 8 horas tomando um Zolpidem, ou ela não dormir 4, dormir 5 ou não tomar o remédio? Eu sei que a pergunta... Mas eu vou fazer a pergunta dessa forma. Sim, perfeito. Bom, então, na verdade, o Covid e qualquer outra doença infecciosa, inflamatória, gera sequelas que a gente precisa corrigir. Então, gera danos no seu corpo que você precisa corrigir. Então, simplesmente não dá para passar por um Covid e não fazer nada, até que seja sintomático. Mas quando você dosa os seus exames, você vê sequelas inflamatórias, você vê dano mitocondrial. Então, você precisa repor o que aquele vírus causou. Isso não é só para o Covid, né? Um herpes zoster, herpes, tem tantos vírus que deixam sequelas, as pessoas às vezes nem têm noção daquilo. Então, a primeira coisa tem que sim fazer algo para isso. Em relação ao sono, geralmente o acordar à madrugada está muito ligado à ansiedade, a cortisol. Então, o que eu sempre busco é pensar na causa. Onde que está o problema? É muito comum uma pessoa falar assim, eu acordo todo dia de noite, mas quando eu tiro férias, estou viajando, eu durmo super bem. Então, o problema não está no seu sono. Está em algo da sua rotina que está errado. Então, a pessoa precisa, às vezes, pensar nisso. O que é que está errado? Geralmente, o despertar, à madrugada, é pico de cortisol. É ansiedade, é porque você dorme pensando em algo, é porque você está ansioso no dia a dia, ou porque você tomou muito café no dia. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, não precisa ser o extremismo. Ou ficar sem dormir 4 horas, ou tomar o Zolpidem. Não, tem um caminho do meio, que é olhar onde está o problema. É algo de ansiedade, é algo de estresse, é algo de hábito de vida que você está fazendo errado. Tratar, suplementar o que precisa ser suplementado, organizar a vida. Se é ansiedade, se é algo nesse sentido, existem fitoterápicos, existem suplementos que vão ajudar. Ou pode ser uma baixa de melatonina, e aí muitas vezes se usa uma melatonina, e se pode usar time release, se pode usar melatonina com suplementos para diminuir a ansiedade. Então, dá para fazer uma mescla, e muitas vezes a pessoa melhora bastante. Então, não precisa ser um ou outro. O remédio é só ficar 4 horas para dormir.
vamos buscar o que pode ser e aí tratar. Bacana, eu vou passar, mas eu só queria essa é rápida. Hoje em dia, você falou muito de nutrientes, nutrientes e a questão de regulação hormonal como pilares importantes. Hoje, e você também citou o exemplo de um alimento, a demora para ele chegar de um campo, vamos dizer assim, até a boca de uma pessoa e como os nutrientes são perdidos. Hoje a gente vê muita gente pegando esses ditos principais nutrientes para aumentar neurotransmissores, você ter um maior bem-estar e condensando isso em soros, colocando isso tudo e também fazendo essa parte de reposição hormonal. Eu queria saber sua opinião a respeito desse tema. Na verdade, o soro nada mais é do que o nutriente igual ao da cápsula, só que por via venosa. Qual que é a diferença disso? A absorção. Existem nutrientes que, quando a gente toma em cápsula, a própria acidez gástrica ou a baixa da acidez gástrica, que muita gente tem, faz com que você não consiga absorver ele via oral. Então, é igual quando você está, às vezes, com uma bactéria grave, você pode usar antibiótico oral ou ir para o hospital usar venoso. Qual que é a diferença? A velocidade de ação daquilo. Então, o antibiótico venoso vai direto na sua veia, direto sistêmico. Então, você tem uma ação mais rápida. Então, a nutrição venosa, ela dá um restabelecimento mais rápido. Então, aquele paciente que às vezes chega, eu estou muito cansado, eu estou sem energia, e o fígado dele está ruim, e a digestão dele está péssima. Às vezes, eu não posso dar cápsula, ele não vai digerir bem aquilo. A demora vai ser maior, porque eu não posso, às vezes, dar altíssimas doses via oral de uma vez só. Então, tem que ser uma dose baixinha todo dia, vai demorar 1, 2 meses para subir aquele nutriente. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente fazer o venoso para dar aquele up, sabe? Aquela pessoa que chegou, eu estou cansada, estou fadigada, estou sem energia, estou depressiva, e a gente identifica que tem algo muito baixo, a gente precisa subir rápido, então a nutrição venosa tem esse efeito. Além de ter nutrientes que a absorção é ruim e que precisa ser dado via oral, intramuscular e etc. Mas é isso, é a mesma coisa da cápsula, não tem nada de diferente. É a mesma coisa. O que muda é a forma de ação e a velocidade de ação, entendeu? Não, eu faço, lá na clínica tem, sim, lá a gente tem médico, enfermeira, tem tudo que faz, mas é isso, quando bem identificado. E eu sou contra modismos. Eu vejo muito, soro da beleza, vou fazer um soro da beleza, chip da beleza. Eu não gosto desses modismos, eu sou contra dieta da moda, remédio da moda, eu não gosto de nada disso. Eu gosto da coisa embasada, que faz bem. Então, assim, não existe soro da beleza, existe o soro que você precisa. Então, não existe o suplemento da beleza, não. Se está faltando em você e você bota para dentro, vai te ajudar. Se você já tem e não precisa, não vai te deixar melhor por aquilo, nem mais bonita por aquilo. Então, eu não gosto desses modismos. Eu acho que tem que ser bem indicado e é isso que faz funcionar. Então, por isso que tem gente que toma tal suplemento, meu cabelo está caindo, eu usei biotina e colágeno e o cabelo continua caindo. Porque não é isso que está faltando em você. Então, não é o suplemento que está ruim, é você que não está precisando daquilo, está faltando outra coisa. Então, esse tato, e é isso que você vai aprendendo, eu acho que com o tempo, hoje em dia eu consigo identificar o que vai te dar resultado, o que está faltando no seu corpo, entendeu? É igual o estresse, às vezes você tem 10 mil suplementos para estresse, você tem várias ervas, rhodiola rossea, triptofano, ashwagandha, ginseng, enfim, inúmeros. Aí tem gente que fala, mas eu usei e não funcionou. Porque aquilo não é o que você está precisando desse. Então, esse senso de identificar o que a pessoa está precisando é que vai fazer a diferença no resultado, entendeu? Pessoal, em função do tempo, eu vou abrir aqui para mais 3 perguntas, para a gente ainda ter uma programação com beach tênis, fazer um pouquinho de cardio, né, Vanessa, que é importante, antes de tomar um banho de mar e vir aqui para a festa de encerramento. Eu vou abrir para 3 perguntas, Marcos já tem acho que Cris mapeou algumas pessoas, meu pai quer falar também. E aí a gente encerra, Vanessa, se puder ficar um pouquinho para tirar dúvidas individuais, se for o caso, tá bom? Mas eu vou abrir aqui mais 3 perguntas. Obrigado, Tiago. Vanessa, está de parabéns, viu? A pergunta que eu queria fazer, como a plateia é uma plateia de alto nível, acabaram que já fizeram. Mas vamos lá. Só para complementar um pouco do que você falou, eu sou médico, trabalho com medicina integrativa também, tenho uma clínica de transplante capilar. E nessa clínica, eu não só vejo a questão da queda como um problema de uma alopecia androgenética. Eu vejo ela como um todo. E vendo ela como um todo, você tem que tratar o paciente de uma forma geral. Você não consegue tratar um paciente inflamado simplesmente com terapêuticas convencionais. E pegando o gancho que você tinha falado aí sobre a parte da microbiota intestinal, né, que
os suplementos são importantes, obviamente, porém, se você não tiver uma microbiota bem equilibrada, você vai ter uma boa digestibilidade, mas não vai ter uma boa absortividade. Você vai estar ingerindo os nutrientes e excretando simplesmente. Fezes bonitas são importantes, sim, mas a partir do momento que você tem uma microbiota bastante equilibrada para que você consiga absorver todos os nutrientes. Senão, você está fazendo uma suplementação, como dizem, né, um cocô caro. A suplementação está indo toda pelo vaso. Então, agradecer bastante a sua explanação, foi fantástica. E deixar aqui esse comentário, tá bom? Obrigado, Thiago. Tem até um termo que fala assim, antigamente se falava assim, você é o que você come. Hoje em dia eles falam, não, né? Você é o que você come, o que você digere e o que você absorve. Porque do que você come, às vezes você come e bota para fora. Tem gente que tem impermeabilidade, come e vai no banheiro na hora. Come e tem diarreia. Então você não está absorvendo nada. Então vai depender do que você digere e do que você absorve. Mas ótimo. E bom que você é médico e faz o que prega aí, ó. O corpo traçado, tá vendo, gente? Exemplo. A esposa também, eu vi. Diga. Aqui. Bom, parabéns, Vanessa, a você. E parabéns ao evento, Thiago. Como eu estou saindo enriquecida desse evento, viu? Parabéns. Desde ontem, a palestra de Carla, de Samia, yoga, agora, incrível. Acho que no momento certo. As coisas tem que acontecer, acontece no momento certo, né? Vanessa, tem duas perguntas que eu vou emendar, que são, ela meio que tem um pouco a ver com dúvidas que eu tenho visto, inclusive de algumas situações que eu vivencio. No meu caso específico, questões de intestino, tá? Que minha mãe tem diverticulite, minha mãe tem problema sério de diverticulite. E eu já iniciei uma inflamação, mas que eu controlo muito bem com alimentação. Entendi que a alimentação, não cheguei aí num gastro ou ia tratar com remédio, nada, que eu tratei com alimentação. Mas nisso eu acabei lendo muito sobre o intestino, para me informar, porque eu não quero ter problema mais crônico. E aí algumas pessoas, já li que o correto é como você come 3 vezes por dia, você deveria ir 3 vezes por dia. Ou como você, não, pode ser uma vez por semana, uma vez por dia. Então, primeiro, sua opinião com relação a essa quantidade, porque tem pessoas que têm metabolismo, eu não sei se está correto o termo, mas se é metabolismo mais rápido, que come e já vai no sanitário, tal, enfim. O que é o legal, o correto ou não, ou de pessoa para pessoa. E segundo, com relação a álcool antes de dormir. Algumas pessoas têm muito sono e outras despertam. Isso também é porque é individual ou é uma coisa, o comum seria ter sono e alguns... Enfim, essa questão também da relação do álcool antes de dormir, se é um sono, o que ter sono é um sono positivo ou não. Às vezes é 1 ou 2 taças de vinho, mas eu mesmo me dá um sono assim incrível. Mas tem pessoas que ficam mais espertas. Eu sempre tive essa curiosidade se é porque varia de pessoa para pessoa. Bom, em relação ao intestino, tem muita relação, sim, com o metabolismo. Então, geralmente, homem vai muito mais vezes ao banheiro do que a mulher. Tem muita relação, inclusive, hormonal. Então, problema na tireoide é algo que afeta muito a saúde intestinal. Então, é muito comum em mulheres, inclusive. Então, mulheres têm muito mais problema de prisão de ventre do que homens. Primeiro, que o metabolismo da mulher é mais lento. Segundo, que a mulher tem muito mais desequilíbrio na tireoide do que o homem. A mulher come menos do que o homem também. Mas eu acho que uma boa quantidade, pelo menos uma vez, assim, para o que a gente vê na sociedade já está ok. 2 vezes está ótimo. 3 vezes, homem. Mulher é mais difícil, mulher ir 3 vezes no banheiro. E também a gente tem que ver o aspecto, porque aí você pode estar com o intestino irritável e vai 3 vezes, mas aí está errado, não é para ser. Tem gente que vai 2 vezes, mas o intestino está irritável. Ou tem algo que está irritando esse intestino. Tem gente que fala assim, Vanessa, eu só vou no banheiro se eu tomar iogurte. Muitas vezes você tem uma intolerância, esse iogurte está meio que ferindo esse intestino. Por isso você vai no banheiro. Tem gente que vai quase imediato. Então, não é normal você depender de um alimento para ir no banheiro. Tem algo que está errado aí. Então, tem que se entender o que está acontecendo. Em relação ao álcool, assim como a cafeína, existem pessoas que têm alteração genética que não metaboliza bem o álcool. Tem gente que não metaboliza bem a cafeína. Então, tem gente que toma cafeína, tem taquicardia, fica agitado, fica irritado. Então, são pessoas que não deveriam consumir a cafeína. O álcool é a mesma coisa. Tem gente que não digere bem. Tem gente que fala, se eu tomar uma tacinha, eu tenho uma ressaca horrível no outro dia. Tem relação com o fígado. Então, o fígado ele precisa estar em equilíbrio, ele precisa ter os nutrientes importantes para limpar, para detoxificar e liberar, eliminar esse álcool ou qualquer outra toxina que a gente tenha contato. Então, tem muita relação fígado, tem muita relação genética. E então tem toda essa questão que tem que ser avaliada. Muitas vezes, quando a gente equilibra o fígado, limpa esse corpo, dá o nutriente para esse fígado digerir, eliminar essas toxinas, às vezes até ressaca a gente consegue melhorar.
Vanessa, parabéns mais uma vez, viu? Eu tenho uma dúvida, porque eu não consigo dormir antes de meia-noite. Tem uns picos de 8 e 10, tá? Mas eu fico ali e não consigo, meia-noite é que vai. Se eu deitar, durmo bem até 5. Não consigo passar de 5. E isso me faz crer que às vezes eu fico com sono durante o dia, em alguns momentos, tá? Esse período de 8 às 12, todos os dias, de 8 às 12, leva-me a viver o problema da síndrome da geladeira. Tá entendendo? E aí, estou com um negocinho ali, com um negocinho aqui, e acho que é isso que está fazendo com que eu não consiga cumprir os meus objetivos, tá, de melhorar o corpo e tal. Você tem alguma orientação nesse sentido que pudesse... Né? Sim. Na verdade, provavelmente você tem esse primeiro pico de produção, como eu falei, às 8, e aí muitas vezes a gente perde esse pico, e o segundo às 10, aí você não quer dormir, vou dormir mais tarde, vou dormir 11, aí você perde essa produção da melatonina. Então, às vezes, você se organizar para tentar dormir às 10, às 10h30, acordar mais cedo, iria te ajudar, mas aí você, lógico, tem que passar por um profissional, mas quando a gente envelhece, a gente diminui muito a produção de melatonina e de todos os outros hormônios, né? Então, eu acho que a base é buscar repor o que está faltando. Então, melatonina é um nutriente que a gente, como eu falei, vai diminuindo ao longo da vida a produção. Por isso que a gente vai dormindo cada vez menos, né? E a pessoa mais velha, ela dorme cada vez menos. Então, repor a melatonina é algo que iria ajudar bastante nisso. E em relação ao ficar beliscando, eu vejo muito que as pessoas elas não fazem a alimentação certa na hora certa. Então, é muito típico assim, a pessoa não lancha de tarde, fala, eu não tenho fome de tarde, aí pula o lanche da tarde. Chega às 6 horas, chega em casa, aquele horário que chegou do trabalho, aí começa a beliscar, e pega um pão, pega um biscoito, pega não sei o quê, e aí não consegue parar de comer. Então, a partir do momento que você para, organiza a sua rotina, 3h30, 4, você vai fazer um lanche. Por mais que você esteja sem fome, você vai comer. Isso vai fazer com que você chegue em casa às 6 horas e você não queira atacar o mundo, você já fica mais equilibrado. Aí, o jantar é da forma certa. Se a gente fala, estou de dieta, vou comer aqui uma besteirinha. Aí não fica satisfeita. Aí fica com vontade de ficar beliscando, não adianta. Então, é comer bem, jantar bem para ficar saciado. E, ok, se você vai dormir tarde, tem que ter uma ceia. Então, se você jantou 7, 8 e vai dormir meia-noite, é um intervalo muito grande. Você tem que ter uma ceia. Aí a pessoa fala, mas eu estou de dieta, eu vou só beliscar uma coisinha. Mas beliscar uma coisinha não mata a fome. Aí você pega outra coisinha, aí você pega uma frutinha. Aí quando você vê, você comeu um cacho de uva, comeu não sei o quê. E é bem típico isso. Então, tem que ter uma ceia. Então, eu jantei 7, 8, 9, 10, 10h30, eu vou fazer uma ceia. E aí, se você para e faz algo com a gordura saudável, uma proteína saudável, algo que te dê saciedade, essa simples coisa de ficar beliscando melhora na hora, entendeu? Então, são coisas simples que, às vezes, é você ajustar a sua vida. É pegar, ter um cardápiozinho lá, saber que 10h30 você tem que fazer uma ceia. E se você come algo certo, porque comer a coisa errada é pior. Aí você fica nesse ciclo do beliscar. Mas você comer a coisa certa, na hora certa, esse ciclo desaparece. Tanto esses das 6 da tarde, que é o maior problema de todo mundo, porque eu falo, todo mundo consegue fazer dieta de manhã até 6 da tarde, geralmente todo mundo consegue. Como o café da manhã certinho, almoça certinho, aí dá 6 da tarde, pronto, lenha tudo. Então, esse é o maior problema de todo mundo, geralmente. Então, é simplesmente fazer a coisa certa, comer na hora certa, e aí as coisas se ajustam. E equilibrar o sono, por isso que eu falei, que não é simplesmente só saber o que comer. Tem que organizar o todo, porque se não organizar o sono, eu não vou conseguir organizar essa fome. Então, tá tudo ligado. Sou eu aqui. Isso. Vanessa, todo mundo fala isso, mas eu vou falar um pouco diferente. Eu tenho certeza, pela paixão com que você fala, que isso é uma missão na sua vida. Então, eu quero muito que você siga muito firme nessa missão, que você impacte muitas pessoas, porque eu acho que nunca o ser humano ficou tanto em primeiro lugar como agora, nesta fase da nossa vida. Antes, o ser humano não era importante. O importante era a terra, o importante era o produto, o importante era o serviço, o importante era a meta. E hoje a gente percebe que na era da informação, nós somos importantes. Nós somos a empresa, nós que fazemos as coisas girarem. E a gente nunca se volta para nós. E as empresas agora têm se voltado mais para nós. Então, essa é uma chance que a gente tem de finalmente buscar a nossa essência, nosso equilíbrio, que tem a ver com tudo o que o Thiago trouxe, em todas as instâncias. Você vê como tudo está conectado. E
há uma gratidão imensa a todo mundo aqui, inclusive as pessoas dos bastidores que ficam aqui circulando, nos dando aguinha. Gil, viu, Gil? Gil, a gente te ama, você sabe, né? Viu? E então, muita gratidão por isso. Eu gosto muito de falar dos básicos, né? A gente não se volta para os básicos, a gente estuda os básicos na escola e a gente não se volta para ele. Então, eu queria fazer algumas perguntinhas em relação a isso. Primeiro, a questão da mastigação, né? Que às vezes a gente não se atenta. A gente tem muita cultura ocidental da alimentação em quantidade, não em qualidade. Às vezes não tem necessidade de comer muita coisa, encher o prato. E com a moda de você estar em restaurante buffet, que é o que a maioria vai na hora do almoço, para ser até rápido, né? As pessoas não se tocam no que escolher. E a segunda pergunta, sobre depois de mastigação, que eu queria que você falasse um pouquinho, é a respeito da ordem dos alimentos. Eu já li, por exemplo, que é ideal que você comece pelas folhas, que são de mais rápida absorção, que ela vai criar um lastro para receber as alimentações de um pouco mais de dificuldade de digestão. Então, um pouquinho dessa ordem, porque eu acho que, já que a gente quer sair daqui com algo, que a gente já saia com um pequeno modelinho, que pode parecer bobo, mas vai fazer uma diferença para você. Então, e outro aspecto também, que todo mundo tem essa cultura, pega um suco ou de caixa ou pega refrigerante para beber durante a refeição. Então, será que se eu escolher certo a alimentação que eu colocar, eu tenho necessidade de beber algo? Porque, inclusive, quando a gente bebe, ele lava esses nutrientes e não deixa eu absorver. Então, eu tenho a falsa sensação que eu estou me alimentando direito e não estou. Então, eu queria esses aspectos básicos. Mastigação, a ordem dos alimentos para você comer, que aí a gente já pode levar isso como tarefa de casa, para já começar a fazer, e a questão de beber ou não algo durante as refeições. E te agradeço por isso. Perfeito. Bom, a questão da mastigação, todo mundo sabe, né? Que realmente a ideia, e é uma dica prática, é assim, a gente só deveria engolir a comida quando você não souber mais diferenciar o que é frango, do que é arroz, do que é folha, tem que virar tudo um bolo só. Aí está na hora de engolir. E aí, voltando para essa parte da mastigação, uma coisa que eu prego muito e falo muito no consultório é sobre o mindfulness, que é você estar presente no momento. Porque o que acontece? Você mesmo falou, a gente busca almoçar em algum lugar rápido, aí é aquele horário que a gente tem para responder o WhatsApp, as mensagens do dia, às vezes você não está nem vendo o que você está comendo. Você acaba de comer, a pessoa pergunta, você almoçou o que hoje? Você nem lembra. Porque você estava tão desconectado com o momento que você faz as coisas tão no automático que você nem percebe. Então, inclusive, essa é a maior causa de ansiedade, né? A gente não está presente aqui no agora. A gente está aqui, mas está pensando no que tem que fazer depois, no amanhã e daqui a um ano, e o agora passa e a gente nem percebe. Então, uma coisa que eu falo muito é do estar conectado agora. E aí eu falo muito para se ler sobre o mindfulness, que é uma meditação para quem não tem tempo de parar e meditar. Então, prega isso do estar aqui agora. Então, eu sempre falo, e eu falo muito do mastigar. Então, aquele momento que você está comendo, tira assim, ó, deixa o celular de lado, fala assim, deixa eu me concentrar aqui na minha comida, no que eu estou, no cheiro, no gosto dessa comida. Então, a dica que eu falo assim, vai tomar banho, sinta a água caindo na sua cabeça, sinta esse momento que é o banho, que é tão maravilhoso, né? Às vezes a água cai nas costas, é tão bom, e a gente nem percebe, porque a gente está ali elétrico pensando, mas quando eu saio do banho eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí você nem sente. Então eu falo muito, ó, a primeira coisa que ajuda muito a controlar a ansiedade, te ajuda a relaxar no dia a dia, é estar presente no agora, é focar no agora. Então o mindfulness muda a vida quando você lê, e aí, juntando para a pergunta de Vitor, é ler. Então, quando você lê um livro de mindfulness, você fala, pô, que legal, deixa eu botar isso aqui em prática. Aí depois você lê um livro sobre outra coisa, que legal, deixa eu botar isso aqui em prática. Aí você vai absorvendo conhecimento. E aí você vai conseguindo caminhar, né? Subir degraus, até chegar onde a gente quer. Então, a mastigação, você falou isso, do resgatar o básico. E cada vez mais eu tenho voltado para isso. Porque quando eu comecei a estudar, eu ficava querendo passar tudo para o paciente. Tem que trocar a panela, tem que trocar o desodorante, tem que trocar a maquiagem, tem que trocar o filtro de água que você bebe, tem que... Aí o paciente ficava, peraí, calma, mas deixa aqui, o que eu tenho que comer, sabe? Aí eu falei, não, calma, então vamos por etapas, vamos começar com o básico. E aí uma coisa, os pacientes ficam muito preocupados, mas chia é bom, óleo de coco é bom, manteiga ghee é bom. Eu falo, ó, o principal é você parar de comer o que te faz mal. Não importa se você está comendo alimento caríssimo, da moda, chia é maravilhoso, não sei o que é maravilhoso. Cada dia eu vou inventar um alimento, né? Porque aí entra a parte comercial de vender, etc. Mas o principal, pare de comer o que te faz mal. Você pode comer o melhor alimento do mundo, mas se você estiver ainda consumindo o que te faz mal, não adianta. Então, o primeiro tira primeiro o que faz mal. Não quero nem saber o que você vai comer, nem a ordem do que você vai comer, mas primeiro tira o que faz mal. Porque senão é como se eu estivesse construindo um muro, aí entra a questão intestinal, eu estou construindo, repondo as coisas. Toda vez que você come o que faz mal, você destrói tudo de novo. Aí eu vou construindo de novo, você destrói tudo de novo.
Então, você pode estar tomando um suplemento mais caro para o intestino, enzima, glutamina, probiótico, não sei o quezinho, um monte de coisa. Se você continua comendo o que te faz mal, não vai adiantar nada. Então, primeiro, antes de pensar o que botar, a ordem do que botar é tirar o que faz mal. Pronto. E que todo mundo sabe o que faz mal. Não precisa nem ir no nutricionista para saber o que é que faz mal para mim, você sabe. Quando você come, você sente estufamento, você não se sente bem, você se sente mais cansado, você tem uma dor de cabeça, sua rinite piora, sua dermatite piora. Então, todo mundo sabe, no fundo, o que faz mal. Só que a gente não quer enxergar, então a gente fica mais carando e tal. Então, é por isso que a gente prega muito essa conexão com você mesmo, é você ouvir o que o seu corpo está falando. Seu corpo é sábio, ele fala tudo para você. Se você parar ali, senta ali sozinho, aproveita esse dia maravilhoso e ouça o que o seu corpo está falando. Ele vai falar, ó, esse alimento não faz bem, isso não faz bem, esse horário que você está dormindo não faz bem. Você sabe o que você tem que fazer. Então, primeiro é ouvir o que o corpo fala. Quando a gente aprende isso, a vida muda. Ouvir o que ele está querendo naquele momento. Às vezes o corpo está pedindo comer uma folha, comer um alimento cru. Antigamente era isso, né? Defesa. O corpo tem essa defesa. Quando falta ferro, as pessoas mais pobres comem barro, porque sabem que o barro tem ferro. Então, o corpo ele é muito sábio. O animal, ele sabe qual alimento que faz mal para ele, qual que é venenoso, porque ele ouve o instinto dele. E a gente tem esse instinto, né? Só que a gente perde isso, porque a gente se desconecta com a gente mesmo. Então, hoje em dia, tem se falado muito de voltar para dentro, de se conectar. E aí você vai saber o que faz bem. Aquele alimento, tem vezes você olha assim e você fala, não estou afim de comer isso. O seu corpo sabe que aquilo, naquele momento, não vai fazer bem. Então, é ouvir o que o corpo está falando. Tem dias que comer a carne vermelha vai ser ruim para você, porque você não está preparado para aquilo. Tem dias que vai ser bom. Então, você começa a aprender, às vezes, cada vez quando você vai se conectando mais. Você vai tendo vontade de comer coisas melhores, mais saudáveis. Quando você está bem, quando você está estressado, você não quer comer uma salada. Mas quando você está bem, em equilíbrio, você olha para um suco verde, você fala, pô, isso aqui vai me trazer benefício. Então, é cada vez mais estar conectado. Então, não adianta, eu acho, que ficar falando muito da ordem, porque é muito individual. Tem gente que come folha e passa mal. Tem gente que come folha e estufa. Então, você precisa estar preparado e ouvir seu corpo. Acho que isso é o principal. O líquido na refeição, ele afeta muito a parte toda gástrica, porque você dilui muito o suco gástrico. Então, você tem uma necessidade muito maior por enzima. Então, isso torna a digestão mais difícil e mais lenta. Então, o ideal realmente seria meia hora antes tomar algo e 1 hora depois tomar algo. Então, dá essa pausa. Às vezes, um sumo de limão, o limão aumenta o ácido, ajuda na digestão, pode ser. Mas o líquido em si, o ideal é realmente evitar nesse momento. Obrigada. Bom dia. É um chazinho digestivo depois, mas é isso, não é um copo, né? É uma xicrinha, ok. Bom, bom dia, parabéns aí pela didática toda aqui. Obrigada. Não, eu só queria a sua opinião sobre chás, o consumo de chá, não chás especiais, emagrecedores e tal, mas os chás que eu chamaria normal, camomila, chamate, chá verde, os chás normais. Como é que é a sua opinião em relação a isso? Bom, os chás, eles sempre foram, né, algo que foi usado para cura. Então, antigamente, quando não se tinha remédio, se usava chá. Então, os chás, eles têm um poder, né, os fitoterápicos em si. Então, a gente encontra tudo que a gente precisa na natureza. Então, o chá é maravilhoso. Agora, o que é que eu gosto? Eu gosto do equilíbrio e do bom senso. Porque o que é que eu vejo? Tal chá de hibisco, é ótimo, emagrece. O povo começa a tomar 1 litro de chá por dia. Vai ter problema? Vai. Né? Então, agora a gente viu esse caso da cantora, né, que faleceu. Aí muita gente fica, mas está vendo? Chá faz mal, e fitoterápico faz mal, e suplemento faz mal. Tudo faz mal. Se você beber 5 litros de água, vai te fazer mal. Você vai diluir muito seu sangue e você pode ter um problema. Então, tudo faz mal. Então, qual é a questão? O bom senso, o equilíbrio, a quantidade e o que o seu corpo está precisando. Então, existem chás que agitam, tipo, você tem uma hipertensão, você vai se entupir de chá verde, de chás ricos em cafeína, você pode ter um problema. Então, eu gosto muito do equilíbrio, da quantidade, do variar. Nosso corpo ele não foi feito para ficar usando a mesma coisa todo dia. Isso vale, inclusive, para alimento. A gente não foi feito para comer todo dia a mesma coisa. Como que era antigamente, na época lá do homem que caçava? Ele comia coisa sazonal, né? Então, estava na época de tal fruta, estava na época de tal alimento, ele comia. Ele não tinha tudo o tempo inteiro, como é hoje em dia. Então, isso do comer todo dia a mesma coisa, ou beber todo dia a mesma coisa, faz muito mal, porque você satura o seu corpo daquilo ali. Então, eu gosto muito do variar. Então, quando eu penso numa dieta, numa suplementação,
existe uma variação, um rodízio. Isso vale para o chá, isso vale para tudo. Então, eu não gosto de tudo todo dia. Eu gosto do variar. Mas os chás, quando bem tomados, um bom chá, ainda tem essa questão, né? Não pode ser qualquer um, tem que ser de boa procedência, você tem que confiar, entra vários detalhes. Mas é maravilhoso, é um hábito muito bom. E, inclusive, é uma excelente alternativa para diminuir o café. Assim é mesmo o café. O café é maravilhoso, mas que quantidade? Demais é muito ruim também. E, então, tudo vai para o equilíbrio. E isso depende de cada corpo. Como eu falei, tem gente que tolera mais o café, tem gente que não tolera. Então, às vezes, para mim, 3 xícaras está ótimo, para você é horrível. Então, é muito o equilíbrio e para quem é. Por isso, tem coisas, esse suplemento é bom? Depende. Quem é você? O que é que você precisa? Então, eu acho que o principal é isso, é entender o que é bom para a gente. Isso, né? Ok. Obrigado, Vanessa, mais uma vez. Foi muito enriquecedor. Obrigada a vocês, gente. Isso. Bom, se tiver alguma dúvida individual, Vanessa vai estar aqui disponível até às 10, 10h30 da noite, mais ou menos. Estou brincando. Vou fazer isso com você. Tenho 3 filhos pequenos em casa me esperando. Obrigado, minha querida. A gente vai agora ter a aula de beach tênis. O pessoal da Nutrition já está ali preparado. Vai ter os professores ali atrás. Vamos dar continuidade. Quem não for jogar beach tênis pode curtir o hotel, tomar um banho de mar também. E às 13 horas é o evento de encerramento aqui. A gente vai ter uma feijoada, mas tem uma mesa grande de salada também para quem quiser pegar mais leve. Vai ser aqui no Sombra do Coqueiral. Vai ter um sambinha tocando aqui, vai ser bem divertido para a gente encerrar esse evento. Estou muito feliz e agradeço a presença de todos. Obrigada, gente. Um beijo.